Então hoje vamos falar sobre a vida de Tiago, o apóstolo fervoroso. As mensagens elas são baseadas no livro do John MacArthur, 12 homens extraordinariamente comuns, mas não só no livro, também a gente usa outras referências, mas ele é o livro base, tá bom? Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Irmãos, quem é Tiago? O que é que a gente sabe desse homem? A gente sabe pouquíssima coisa de Tiago. Tiago é o menos conhecido do círculo íntimo do nosso Senhor Jesus, e toda vez que ele é citado nos evangelhos, ele aparece ao lado do seu irmão mais novo, que é João, e mais famoso também, conhecido também como discípulo amado. Ele é mencionado isoladamente somente no livro de Atos, que foi o texto que nós lemos, onde é registrado também o seu martírio. E o silêncio sobre Tiago é muito irônico. E por que é irônico? É irônico porque esse homem poderia facilmente ser o líder dos apóstolos de Cristo, por vários fatores, e a gente vai olhar alguns deles aqui. Tiago poderia ser o líder do grupo, em primeiro lugar, porque dos dois irmãos, Tiago e João, Tiago era o mais velho. Sempre que aparece Tiago e João, o nome dele vem na frente, mostrando aí a questão da primazia. Além disso, entre os outros dois pares de primos, ao que parece, a família de Tiago e João era muito mais proeminente do que a família de Pedro e também de André. Eles, com muita frequência, são chamados de filho de Zebedeu. Eles são citados e fala que eles eram os filhos de Zebedeu. E quem era Zebedeu? A gente sabe pouca coisa de Zebedeu, mas o prestígio dele pode ter vindo por duas questões. Ou a questão financeira, já que ele tinha vários servos na sua empresa de pesca, a gente vê isso lá em Marcos capítulo 1, versículo 20. A gente sabe também que Zebedeu, ele tinha prestígio suficiente para que o próprio apóstolo João fosse conhecido do sumo sacerdote e, desse jeito, conseguisse que Pedro entrasse no pátio do sumo sacerdote quando Jesus foi preso. Então, mostra alguma influência não só de Zebedeu, como também dos filhos de Zebedeu e da proximidade deles com o sumo sacerdote. E existe também algumas evidências na igreja primitiva de que Zebedeu, ele era um levita e que fazia parte do círculo íntimo da família do sumo sacerdote. Além disso, Tiago, ele era um líder forte. Em duas das listas dos apóstolos, o seu nome vem logo após o nome de Pedro. E provavelmente ele seria, então, o segundo no comando dentro do corpo apostólico. E como filho mais velho de uma família tão proeminente, é possível que Tiago, ele mesmo achasse que tinha todos os direitos de ser aquele que deveria ser o principal entre os apóstolos. E esse, inclusive, pode ter sido, sim, um dos motivos daquela discussão de qual deles seria o maior no reino dos céus. Mas o fato é que Tiago nunca ocupou o primeiro lugar, a não ser o fato de ter sido o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado. Ele queria ser o primeiro, então ele foi o primeiro, mas foi o primeiro a morrer. É isso que a gente sabe um pouco dele. Porque ele poderia também ser líder do grupo. Ele ocupava uma posição de destaque dentro do círculo mais íntimo dos três apóstolos. Pastor André relembrou bem, né? Sempre aparece Pedro, Tiago e João. No barquinho, no monte, em tanto canto, é sempre Pedro, Tiago e João. Tiago está ali, faz parte desse círculo mais íntimo dos apóstolos. Ele viu a ressurreição da filha de Jairo, testemunhou a glória de Cristo. Ele fez perguntas em particular ao Senhor Jesus no Monte das Oliveiras a respeito do fim dos tempos. Esteve com Jesus no Getsêmani e todos esses acontecimentos devem ter sim fortalecido esse homem para que no momento da sua fé, do seu martírio, ele fosse capacitado e pudesse enfrentar aquele momento.
Se existe uma palavra que define a vida de Tiago, essa palavra com certeza seria intensidade. Esse homem é um homem intenso, em fervor e também em entusiasmo. Jesus apelidou Tiago e João como Boanerges, que significa filhos do trovão. Filhos do trovão. Olha que apelido para você dar para uma pessoa. Só que parece que no contexto aqui, Jesus não está exaltando eles, mas sim está repreendendo por causa do temperamento naturalmente ardoroso que fugia ao controle desses dois homens e principalmente de Tiago. Enquanto André queria levar pessoas para Jesus, como a gente ouviu no domingo passado, Tiago desejava poder para pedir que fogo caísse do céu e queimasse, destruísse vilas inteiras cheias de pessoas. Por aí você vê a intensidade desse homem. É um homem com o coração cheio de fogo, de ardor, de entusiasmo. E esse zelo de Tiago, ele se misturava com tendências ambiciosas e também sanguinárias. Só que pela graça de Deus, esse homem é transformado no homem de Deus e se torna então um apóstolo de Jesus a ocupar um lugar de liderança e de destaque no meio do corpo apostólico. John MacArthur, ele diz o seguinte: existe um devido lugar na liderança espiritual para pessoas com uma personalidade intensa. Elias era um homem desse tipo e, na verdade, Elias era o modelo que Tiago pensava estar seguindo quando pediu fogo do céu. Neemias possuía semelhante intensidade. João Batista também era de temperamento ardoroso. Ao que parece, Tiago era feito da matéria-prima igual a deles. Era franco, intenso e impaciente com aqueles que praticavam o mal. Irmãos, não tem nada de errado com o zelo. Não tem nada de errado com o zelo. Lembre-se que Jesus uma vez fez um chicote para poder livrar o templo dos cambistas e daqueles comerciantes que ficavam ali fazendo da casa de Deus um comércio. Tiago sabia o que era ser consumido pelo zelo do Senhor. E provavelmente aquilo que Tiago viu Jesus fazendo na sua caminhada com o Senhor também o ajudou a alimentar esse seu zelo. Quando o Senhor repreendeu os líderes judeus, chamando eles de raça de víboras, sepulcro caiados, filhos do diabo, Jesus falou isso e Tiago estava ali e viu o Senhor falando essas coisas. Quando amaldiçoou as cidades de Corazim e de Betsaida, Jesus fez isso. Quando confrontou os poderes demoníacos, Tiago estava ali, ao seu lado, olhando, vendo e procurando imitar o zelo do Senhor. O zelo é sempre uma virtude quando é verdadeiramente um zelo pela justiça, pela verdade. Agora, quando o zelo não é pela justiça, quando o zelo não é pela verdade, um zelo sem entendimento pode ser condenatório. O zelo sem sabedoria é perigoso. O zelo misturado à insensibilidade é cruel e sempre que se transforma em cólera desenfreada, pode também ser mortal. E Tiago foi alguém que demonstrou exatamente esse tipo de zelo. E dois incidentes ilustram muito bem isso. O primeiro é quando Tiago e João pediram fogo do céu, e o segundo é quando Tiago e João pediram que a sua mãe os ajudassem a conseguir um lugar mais elevado no reino. E a gente vai olhar para esses dois episódios. Primeiro, o fogo do céu. Lucas 9, 51 a 56, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Ele está falando de Jesus aqui. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João perguntaram: Senhor,
queres que mandemos descer fogo para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Jesus, ele quer passar por Samaria, ele não quer dar a volta. Os samaritanos, eles eram uma etnia de mestiços dos israelitas do Reino do Norte. Quando Israel foi conquistada pelos assírios, lá em 2 Reis 17, 24 a 34, os israelitas mais pobres ficaram na terra e acabaram se casando com esses pagãos. E o que é que aconteceu? Eles acabaram desenvolvendo uma religião que misturava os elementos da verdade também com o paganismo, e fundaram o seu próprio sacerdote, construíram o seu próprio templo e criaram o seu próprio sistema de sacrifícios. Com isso, a gente já percebe de cara o que acontece com uma igreja que deixa de lado a palavra de Deus e, então, anda pela tradição humana. É isso que acontece, ela é subjugada pela influência de fora. A igreja precisa ser sempre apegada às Escrituras. O culto dos samaritanos era o principal motivo de contenda entre os judeus e também os samaritanos. E por esse motivo, os judeus evitavam sempre que possível passar por Samaria. Sempre que possível. Toda a região era considerada para os judeus como uma região impura. Mas Jesus, ele sempre fez questão de passar por Samaria, como já aconteceu em outra ocasião. Em João 4,4, Jesus disse: é necessário passar por Samaria. Jesus tem planos para Samaria. Ele quer estar em Samaria, mas ele foi recusado pelos samaritanos. E por quê? Porque eles sabiam que Jesus estava passando por Samaria para ir comemorar a festa da Páscoa. E como eles entendiam que toda a festividade deveria acontecer no Monte Gerizim, então eles rejeitaram receber Jesus. A rejeição não é porque não tinha espaço nas hospedagens, mas simplesmente por falta de hospitalidade intencional dos samaritanos. O Senhor sempre teve boa intenção para com os samaritanos, sempre. Curou um samaritano de lepra e elogiou a fé e a gratidão desse samaritano, Lucas 17, 16. Aceitou a água de uma samaritana e deu a ela água viva. Jesus também transformou um samaritano num herói em uma das suas parábolas mais famosas, que é a parábola do bom samaritano. Jesus também no futuro iria orientar e determinar a sua igreja que pregasse em Samaria. Jesus tinha bons planos para Samaria, no entanto, foi tratado com desprezo. E quando os discípulos viram o que estava acontecendo, imediatamente Tiago e João perguntam: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Os filhos do trovão imediatamente foram tomados por uma cólera aqui enorme. Pensaram rapidamente numa forma de retificar essa situação. E a referência aqui a Elias, irmãos, ela é cheia de significado. E por quê? Porque eles estão agora no mesmo local em que o episódio lá atrás aconteceu. Estão no mesmo local. Eles conheciam muito bem o relato bíblico e a sua relevância histórica para a própria cidade de Samaria. O nome Samaria, ela possui uma associação muito grande e histórica também com idolatria e apostasia, e isso muito antes da conquista da Síria. A gente não pode pensar que os samaritanos se tornaram o que se tornaram depois dessa invasão assíria. De forma nenhuma. Já no reinado de Acabe, lá no tempo de Elias, Samaria havia se transformado num centro de adoração a Baal, e foi onde também Acabe construiu o seu palácio de marfim. E na residência de Acabe, nesse palácio de marfim, Acasias, o filho de Acabe, ele ficou gravemente ferido. Você vai ver essa história lá em 2 Reis, capítulo 1. E quando Acasias se acidentou, correndo o risco de morte por causa dos ferimentos, ele queria saber qual seria o seu futuro, a sua sina. E ele manda, então, que os servos pudessem ir consultar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se ele iria sarar da doença
ou não. Esse Baal-zebub significa Deus das moscas. E isso era tão repugnante para os judeus que eles passaram a chamar Baal-zebub de Beuzebu, que significa Deus dos estrumes. E depois esse nome veio a ser uma referência ao próprio Satanás. Então, o que é que Deus faz? Deus envia Elias para interceptar esses mensageiros que estavam indo atrás desses profetas. E Elias recebe uma mensagem de Deus que manda dizer o seguinte: dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E Elias fez como ordenado e transmitiu a profecia para Acasias, através dos mensageiros do rei. Quando o rei soube que era Elias, um antigo inimigo do seu pai e também da sua mãe, e muito provavelmente odiado também por Acasias, ele envia um capitão de 50 com os seus 50 soldados. A intenção deles não era boa em relação a Elias, muito provavelmente queria a cabeça de Elias. E aí, o que é que o profeta faz? Irmãos, o profeta não fica intimidado, não fica desesperado, não fugiu, continuou tranquilo no alto do monte. O capitão chega para ele e diz: homem de Deus. O rei diz: desce. A resposta de Elias foi: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. E então fogo do céu desceu e consumiu a ele e os seus 50. E isso aconteceu nessa ocasião. Isso aconteceu uma segunda vez, porque o rei obstinado mandou um outro capitão com outro grupo de 50, e Elias falou a mesma coisa, e fogo caiu do céu de novo e matou o capitão e os seus 50. E o rei obstinado de novo manda um terceiro grupo. E quando o grupo chega lá, o capitão já chega tremendo, né? E diz: oh, homem de Deus, por favor, não mate os meus companheiros, né? E aí, fogo do céu não cai. E Elias acaba indo. E tudo isso ocorreu na região em que Jesus e seus discípulos estavam agora. E quando Tiago e João sugeriram mandar fogo do céu como em resposta adequada à falta de hospitalidade dos samaritanos, eles pensavam estar fazendo um comentário incontestável. Afinal de contas, Elias não foi condenado por causa daquilo que ele fez. Então, por que agora eles seriam condenados por aquilo que estavam sugerindo? Só que a reação de Tiago e João estava errada, em primeiro lugar, irmãos, por causa da sua motivação. Né? Um tom de arrogância fica muito evidente aqui. Senhor, queres que nós mandemos? Eles queriam poder para fazer aquilo que o próprio Senhor Jesus não faria. Eles não entenderam. A motivação desses homens está sempre errada. Eles querem os melhores lugares, como a gente vai ver, e eles querem o poder, eles querem ter a graça, a capacidade de se exibir. Se o Senhor quisesse que fogo caísse do céu, Ele mesmo faria. Ele não precisaria de Tiago e João. Porque eles têm que fazer e não o Senhor? A motivação do coração está errada. Segundo, a reação também estava errada, porque a compreensão da missão estava errada. A missão de Jesus é diferente da missão de Elias. Cristo veio para salvar e não para destruir. Um dia vai julgar o mundo, mas ali não era o lugar e nem o momento. Nem o lugar e nem o momento. A reação de Tiago e João também tem um toque de nobreza, e a gente não pode ignorar isso, de jeito nenhum. Eles têm um zelo em defender a honra de Cristo. John MacArthur diz que é muito melhor calorar-se com uma ira zelosa do que sentar-se passivamente e suportar insultos contra Cristo. Agora, a atitude de Jesus ensinou a Tiago que a bondade amorosa e a misericórdia são virtudes a serem cultivadas tanto quanto, e às vezes muito mais do que, a justa indignação e zelo fervoroso. Eles foram para outra aldeia. Veja só, o seu ressentimento
ao verem Cristo sendo propositadamente desprezado. E até, irmão, certo ponto, né, desprezado como Cristo, como o enviado de Deus, existe sim algo muito admirável. Mesmo que a reação dele aqui fosse marcada pela arrogância e a solução proposta fosse completamente inapropriada, Jesus não condena aqui a atitude de Elias, de jeito nenhum. E o fogo, no caso de Elias, foi a expressão da ira de Deus contra um regime de malignidade. E esses extremos de perversidade exigiam medidas extremas de julgamento. Elias era um homem fervoroso. E naquele contexto específico, o que fez foi para a glória de Deus. E para servir de juízo para uma nação que já vinha muito tempo virado as costas para o Senhor. Mas no caso aqui de Tiago e João, esse zelo deles, por mais errado que tivesse na motivação e na falta de compreensão da missão, também existe um quê de dignidade. Porque zela pela glória de Cristo e pela honra do nome do Senhor. Alguns anos depois disso, à medida que a igreja primitiva ela foi crescendo e a mensagem do Evangelho ela foi se espalhando além da Judéia, a gente ouve o relato lá em Atos 8:5 que Filipe, o diácono, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E algo maravilhoso aconteceu ali em Samaria. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Veja só, sem dúvida alguma, irmãos, muitos dos que foram salvos ali em Samaria, na pregação do diácono Filipe, estavam entre aqueles que Tiago queria que morressem queimados. Nós podemos estar certos de que até mesmo o próprio Tiago regozijou-se grandemente com a salvação de tantos que outrora haviam desonrado a Cristo de modo tão evidente. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com a questão do nosso zelo. Existe sim espaço para o zelo cristão. Ele precisa estar presente. Um cão late quando vê o seu dono sendo ameaçado. Um cão late, até um cão dócil. O Luke, um Golden, é dócil, nosso cachorro é dócil, nunca rosnou para criança nenhuma. Os meninos que chegam lá em casa pulam em cima do Luke, chutam o Luke, faz tudo com o Luke, ele não faz nada. De vez em quando eu queria que ele rosnasse para dar um certo temor, mas não faz isso. Agora, quando chega alguém lá embaixo, perto da porta, você sair daqui, se a porta tiver... Nossa, sempre tem que deixar a porta fechada. Se passar ali perto da grade e ele ouvir algum barulho, ele vai rosnar e vai descer latindo. Aí você chega no portão e fala, ô Luquinho, ele vai pronto, aí balança o rabo, já deixou de ser assustador. Mas ele rosna, ele late quando vê alguém chegando. Até o cachorro late quando vê o seu dono sendo ameaçado. Se um cristão vê o nome de Cristo sendo desonrado, a palavra de Cristo sendo maltratada, abandonada, desprezada, e ele não sente nada, aí tem algum erro nele. Tem que existir algum zelo dentro de nós que deixa o nosso coração agitado, angustiado. Só que esse zelo precisa ser pela justiça, pela verdade, precisa ser equilibrado com a motivação correta e sempre entendendo a missão de Deus. Jesus disse, eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim salvar. Irmãos, tem coisas que hoje a gente olha, na nossa sociedade, na nossa política, e eu não sei vocês, mas o meu coração, ele arde em zelo. E a minha vontade é, manda fogo do céu, Senhor. Aí Jesus chega para mim e diz, você não sabe de que espírito você é. Eu não vim destruir a alma deles. Eu vim para salvá-los. Eu já falei isso aqui uma vez, numa viagem que a gente fez. Estava numa cidade
E aí eu fui roubado, literalmente roubado. A Aline, os meninos estavam atrás de mim e de repente a pessoa começou a fazer uma pulseirinha na mão dos meninos, da Aline, e queria cobrar um valor, e eu disse, não quero, pode tirar, não é nossa arte, dá alguma coisa, e eu peguei um valor que eu tinha ali na carteira, ainda bem que o maior valor que eu tinha não estava na carteira, estava escondido, né? E eu dei lá, um valor para a pessoa. Ele disse, muito pouco, aí ele viu que tinha mais, meteu a mão na minha carteira, pegou tudo, virou as costas e foi. E tinha policial ali, tinha tanta gente, turista. E, irmãos, eu fui tomado por uma raiva. Eu disse, meu Deus, eu queria que matasse esse pessoal. Queria que caísse um raio do céu e matasse essa turma. Ah, se eu fosse Deus. E aí, na hora, é como se o Espírito falasse, se você fosse Deus, você perdoaria. Se você fosse Deus, você agiria com graça como eu estou agindo com Ele. Eu dou ar para eles, eu dou o sol para eles, eu dou a chuva para eles. Eu ajo com bondade com eles, para que por meio da bondade eles se arrependam. Se você fosse Deus, você morreria na cruz, derramaria o seu sangue por gente como eles. E naquela hora eu... Senhor, não sei de que espírito eu sou. O meu zelo não é justificado, porque a motivação é errada. E a compreensão da missão me faltou aos olhos. Tem lugar sim para zelo. Tem sim. Precisamos ser zelosos. Em questões de igreja, de doutrina, precisamos ser zelosos. Quem esteve aqui no ano passado viu a classe de Tito. A gente vê Paulo escrevendo para Tito, manda calar a boca desse pessoal que está ensinando coisa errada na igreja. Tapa a boca deles. Mete a mão na boca, é literalmente isso. Bota a mão na boca e fecha a boca desse povo. Se for necessário, expulsa da igreja. Tem zelo. Mas pela verdade, pela doutrina, pela honra de Cristo, não tem a ver comigo. Não tem a ver com o meu nome, não tem a ver com a minha aparência, não tem a ver com os meus desejos e não os desejos de Cristo. Não tem a ver com a minha missão, mas com a missão de Cristo. O segundo incidente é o incidente dos tronos no reino. Mateus 20 a 24, né? A gente tem um outro vislumbre sobre o caráter de Tiago. E nessa passagem a gente vai descobrir que Tiago não era apenas fervoroso, intenso, zeloso e insensível, mas também muito ambicioso e demasiadamente confiante. E nesse caso aqui, ele e o seu irmão se envolveram numa tentativa dissimulada de alcançar uma posição mais elevada do que os outros apóstolos. Olha o que eles fazem. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Olha aí, lembra a família de renome, gente importante. A mulher chega, não sei qual é a aparência dela, talvez com alguma coisa de joia, não sei. Chega para Jesus se achando, ele não vai recusar um pedido meu, né? Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos assentem uma à tua direita e outra à tua esquerda. Olha que pedido a mãe faz, cara. Mãe de caba barbado, é bronca, viu? Jesus respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Quem era a mãe desses homens? Ao comparar com Mateus 27, 56, com Marcos 16, 1, descobrimos ainda que a mãe de Tiago e João se chamava Salomé. Era uma das muitas mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. E o que significa que elas ofereciam apoio financeiro e provavelmente ajudavam também no preparo ali das refeições. Da sua parte, fica muito claro também que Salomé era uma participante voluntária,
Obviamente, né, ela havia incentivado as ambições de seus filhos, o que pode ajudar a explicar a origem de algumas das atitudes que eles tiveram. Jesus responde a elas e relembra que o sofrimento é o prelúdio para a glória. Ele chega para os seus discípulos e pergunta o seguinte: podeis vós beber o cálice que estou pronto para beber? Irmãos, apesar de Jesus lhes haver explicado muitas vezes que estava para ser crucificado, claramente esses homens aqui, eles não compreendiam que tipo de cálice ele estava se referindo. Esses homens não tinham a ideia exata do que aquele cálice representava e o que eles estavam assumindo de compromisso quando estavam pedindo para beber desse cálice, dizendo que poderiam beber desse cálice. Obviamente, essa extrema confiança tola e ambiciosa foi que levou esses homens a dizer: podemos. Muitas vezes a gente assume compromisso sem entender todas as implicações que estão por trás do compromisso que nós assumimos. Estavam rogando por honra e posições de destaque, de modo que ainda queriam que lhes prometesse os tronos mais proeminentes. Esses homens são extremamente arrogantes. Mas Jesus deixa claro que os principais lugares não faziam parte do acordo e que essa era uma prerrogativa do Pai. A ambição dos dois acabou gerando conflito entre os apóstolos, pois os outros 10 ficaram sabendo também do que aconteceu e desgostaram-se disso. E a questão de quem merecia os tronos mais proeminentes tornou-se o grande tópico da discussão entre eles, que continuaram a debater até a última ceia. E Jesus precisa então se vestir como escravo, lavar os pés de todos eles e mostrar que no reino de Deus o maior não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. John MacArthur diz que Tiago, ele desejava uma coroa de glória e Jesus deu-lhe um cálice de sofrimento. Ele desejava poder e Jesus deu-lhe serventia. Desejava um lugar de proeminência e Jesus deu-lhe o túmulo de um mártir. Desejava exercer domínio, Jesus deu-lhe uma espada, não para brandir, mas como instrumento de sua própria execução. 14 anos depois disso, Tiago viria a ser o primeiro dos 12 a ser morto por causa da sua fé. Então, literalmente, Tiago tomou o cálice do sofrimento. O fim da história de Tiago, do ponto de vista humano, encontra-se então em Atos 12, de 1 a 3. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Lembre-se, essa é a única passagem em que Tiago aparece sozinho. A única passagem em que ele aparece sozinho, separado até mesmo do seu irmão. E aí são apresentados alguns detalhes sobre o martírio de Tiago. A respeito do martírio, as Escrituras relatam que foi Herodes quem ordenou a morte e que o instrumento de execução foi uma espada, o que significa, obviamente, que ele foi decapitado. Não se tratava de Herodes Antipas, aquele que mandou matar João Batista e levou Jesus a ser julgado. Este era o seu sobrinho e sucessor, Herodes Agripa. Tiago também é o único dos apóstolos cuja morte encontra-se de fato registrado nas Escrituras. É o único. Todos os outros apóstolos, o que a gente sabe do martírio deles, a gente sabe por causa de relatos extra-bíblicos. John MacArthur diz que sua integridade ou intensidade, agora sob o controle do Espírito Santo, tinha sido instrumento para a propagação da verdade que havia incitado de tal modo a fúria de Herodes. Fica claro que Tiago encontrava-se exatamente onde sempre havia desejado e onde Cristo havia treinado para estar, na linha de frente, à medida que o Evangelho avançava e a igreja também crescia. Também a respeito do martírio, a gente tem o fato de que Tiago, como corajoso, zeloso e comprometido com a verdade, ao que parece, havia aprendido a usar essas qualidades para o serviço do Senhor e não para o engrandecimento próprio.
Naquele momento, sua força era tão grande que, quando Herodes decidiu deter a igreja, Tiago foi o primeiro homem a ter de morrer. Assim, ele bebeu do cálice que Cristo lhe deu. Sua vida foi curta, porém sua influência permanece até os dias de hoje. Esse filho do trovão havia sido ensinado por Cristo, recebido o poder do Espírito Santo e sido transformado por esses meios no homem cujo zelo e ambição acabaram se tornando instrumentos preciosos nas mãos do Senhor para a propagação do reino. A história registra que o testemunho de Tiago deu frutos até o momento da sua execução. Eusébio, o historiador da igreja primitiva, transmite um relato da morte de Tiago apresentado por Clemente de Alexandria. Clemente diz que aquele que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir seu testemunho, foi tocado e confessou que ele próprio era um cristão. Assim, de acordo com Clemente, os dois foram levados juntos e, no caminho, ele implorou a Tiago que o perdoasse. Depois de refletir por um instante, Tiago disse: "A paz seja contigo", e o beijou. Os dois foram, então, decapitados ao mesmo tempo. Assim, no final, Tiago havia aprendido a ser mais parecido com André, levando as pessoas a Cristo, em vez de estar sempre tentando julgá-las. John MacArthur, ele diz que Tiago é o protótipo do intenso e zeloso soldado que combate na linha de frente, que é dinâmico, forte e ambicioso. Tais lições são, por vezes, difíceis de ser aprendidas por pessoas intensas como Tiago. Se, porém, eu precisar escolher entre alguém de entusiasmo ardente, fervoroso e intenso e que tem a possibilidade de fracassar, e alguém que é frio e comprometente, fico, sem dúvida, com aquele que tem intensidade. Tal zelo deve ser sempre controlado e temperado com amor. No entanto, se é entregue ao controle do Espírito Santo e misturado com paciência e longanimidade, esse zelo é um instrumento maravilhoso nas mãos de Deus. A vida de Tiago é prova incontestável desse fato. Terminando então, irmãos, você se considera uma pessoa intensa e ambiciosa? Como você pode consagrar essa sua intensidade e ambição ao Senhor? Seu zelo por Deus tem te levado a pecar ou tem sido uma bênção por estar debaixo do controle do Espírito Santo? Você está disposto ou disposta a, com todo o seu zelo, beber o cálice do Senhor? Está pronto a sofrer pelo nome de Cristo, por de fato ser um cristão fervoroso, zeloso e comprometido com a verdade, mesmo que você seja o primeiro a ter a cabeça descolada do corpo? Irmão, zelo não é problema. Ambição também não é problema. Intensidade não é problema. Seja intenso na oração. Seja fervoroso de espírito. Seja intenso, entusiasmado no estudo das Escrituras. Seja intenso, zeloso, fervoroso, firme na defesa do Evangelho. Seja ambicioso. Seja. Para ser o maior no reino dos céus. Só entenda que o maior é o que serve e não o que é servido. Queira ser grande, mas para você ser grande, você tem que ser o último degrau da liderança no reino não é o de cima, é o de baixo. O maior não é o que é servido, o maior é sempre aquele que serve. Tiago serviu a igreja dando o seu sangue por ela. Esse homem serviu a igreja sendo zeloso na propagação do Evangelho e na defesa do Evangelho. Use todo o seu zelo, toda a sua intensidade pela justiça e pela verdade. Esteja assim disposto a beber do cálice que o Senhor tem para você. E deixe todo o seu zelo, toda a sua intensidade, toda a sua ambição sob o controle do Espírito. E alinhe o seu coração com as motivações do céu e com a missão de Jesus. E assim vamos nos assemelhar a esse homem. Um homem pouco conhecido, pouco citado. Um homem que não foi o primeiro entre muitos,
mas foi sim um grande homem de Deus, usado por Deus e para a glória de Deus. Use sua intensidade e a sua ambição e o seu zelo para a glória do Senhor. Amém e amém. Vamos orar, terminar esse momento do nosso culto. Pai amado, muito obrigado por tua bondade, graça e misericórdia conosco. Agradeço ao Senhor porque Tiago, ó Deus, foi um homem usado pelo Senhor. Aquele que antes era tomado por um zelo incontrolável, impulsivo, marcado por ambição e também por ira, pelo teu Espírito foi transformado num homem que usou o zelo, a ambição para a glória do teu nome, para fazer pessoas conhecerem a Cristo e para ser exemplo para todos aqueles que um dia iriam padecer por causa do Evangelho. Eu peço ao Senhor, ó Deus, que use a vida desse homem como um exemplo a ser seguido pela nossa própria vida. Obrigado porque ao olhar para a vida de Tiago, o nosso coração também se enche de esperança, porque sabemos que o Senhor Jesus não veio somente para morrer por nós na cruz, mas por meio da sua constante intercessão e da sua ação em nós, Ele tem operado dentro de nós aquilo que é agradável ao Senhor. Que o Senhor possa, por meio do Teu Filho, através da habitação do Teu Espírito, moldar o nosso coração, o nosso temperamento, as nossas atitudes e motivações, para que estejam completamente alinhadas e afinadas com a motivação do céu e com a missão do Senhor. Usa, Senhor, a nossa vida. Usa, Senhor, a cada um de nós e nos ajude a entendermos que o maior no Teu reino é aquele que serve. Use a nossa vida e o nosso zelo para que possamos servir mais ao Senhor, servindo mais a Tua igreja e a esse mundo. Nos dê um espírito que, ao invés de rogar por fogo do céu para consumir, roga ao Senhor que o Teu Espírito haja para que haja perdão e transformação e salvação, como aconteceu em Samaria. Que o Senhor ainda hoje possa alcançar aqueles que o nosso coração acha que não tem solução. Não existe ninguém que o Senhor não possa alcançar. Não existe ninguém que o Senhor, querendo salvar, o Senhor não possa fazer. Usa a nossa vida para esse propósito do Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém.